Fala Dev, essa é mais uma aula do curso HTML e CSS do básico ao avançado. Então, mesmo que você tenha zero conhecimento, sim, esse curso ele também serve para você. E a aula de hoje, ela é uma aula muito especial porque ela é a primeira aula do segundo módulo. No primeiro módulo, a gente implementou um site completo, que é o nosso currículo virtual, porém a gente implementou ele utilizando tabelas, que é a forma antiga que se tem para criar sites. E nesse caso, eu tinha decidido criar o primeiro módulo utilizando tabela, porque é mais simples de entender e, além disso, é muito bom você conhecer toda a história do HTML, independente do fato que os sites atuais não utilizam mais tabelas. Esse conhecimento que a gente aprendeu ele é extremamente válido, porque a gente construiu um site inteiro e a tabela ela foi basicamente só a estrutura do nosso site. E nesse segundo módulo, o que a gente vai fazer vai ser pegar esse site que a gente fez implementando em tabela e a gente vai implementar ele utilizando somente divs. Então, meio que o trabalho que a gente vai fazer vai ser um trabalho de formiguinha. A gente vai criar a estrutura básica e depois a gente vai pegando partes do nosso site antigo para colocar nesse novo. E o motivo pelo qual a gente vai fazer isso é porque o nosso terceiro módulo, ele se trata sobre responsividade, e responsividade basicamente é a habilidade que os sites têm de se adaptar em diferentes tamanhos de tela. Então, quando o usuário entrar no nosso site pelo computador, o site vai estar perfeito. Quando ele entrar pelo celular, o site também tem que estar perfeito. Até porque hoje em dia várias pessoas utilizam mais o celular do que os próprios computadores. Mas para chegar nesse módulo de responsividade, a gente tem que terminar o site primeiro em div. E é isso que a gente vai fazer nesse módulo 2. E antes da gente iniciar, eu vou mostrar para você o projeto, que era o objetivo desse curso. Então, nesse curso a gente tem um projeto. O nosso objetivo, ao longo dos módulos, é criar esse projeto. E eu também vou mostrar para você o projeto que a gente criou até agora. E nesse primeiro módulo a gente fez muita coisa. Antes da gente começar, não se esqueça de pegar um caderno e uma caneta, anotar todas as suas dúvidas e me enviar essas dúvidas no final da aula. Esse site que vocês estão vendo agora, ele é o objetivo do nosso curso. Ele é o meu currículo virtual e o objetivo do curso era implementar um currículo virtual desse também, somente utilizando HTML e CSS. Então esse é o site final. Eu vou mostrar para você o projeto que a gente desenvolveu até agora. Esse é o projeto que a gente desenvolveu e ele está bem legal. Na última aula a gente tinha colocado essa animação e aqui o nosso site ele está completo. A gente já concluiu tudo que tinha para fazer nele e a gente também concluiu todas as sessões que precisávamos fazer. E agora que você já viu o projeto final e você já viu o que a gente desenvolveu até agora, vamos colocar a mão na massa e começar a desenvolver o nosso site utilizando divs. Primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso Visual Studio Code. Agora que eu estou com o Visual Studio Code aberto no nosso projeto, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de index.html. E dentro desse arquivo a gente vai colocar uma estrutura básica de uma página HTML, que basicamente é a tag HTML, a tag head, o title, o body. Aqui eu vou colocar meu currículo virtual no nosso título. E outra coisa que a gente vai aprender nesse segundo módulo é a organizar melhor os arquivos do nosso site. E nesse site que a gente tinha criado no primeiro, ele tem somente um arquivo, que é um arquivo HTML. Então todo o CSS está misturado aqui. E no segundo módulo, a gente vai deixar essa organização ainda melhor. Antes da gente começar a programar, eu vou entrar aqui no nosso site atual para a gente identificar a nossa estrutura. Basicamente, a gente tem um menu do lado esquerdo. E esse menu ele é fixo. E aqui do lado direito, a gente tem um corpo da nossa página. E é isso que a gente vai ter que fazer. De cara, eu já penso em duas divs. Uma div, que é para esse menu, e outra div, que é para esse corpo, e talvez outra div, que é para o conteúdo daquele corpo. Então, vou vir aqui, vou criar uma div, e eu vou chamar essa div de container, que ela vai ser todo o conteúdo da nossa página. Aqui dentro, eu vou criar outra div e a classe que a gente vai colocar para ela é menu. E aqui eu vou criar outra div e a classe que eu vou colocar para ela é content, que vai ser o nosso conteúdo em si. E agora que a gente já criou essa estrutura básica, a gente vai começar a trabalhar com CSS, mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Eu vou criar aqui uma nova pasta no nosso projeto e vou chamar ela de CSS. E aqui dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado main.css, que main, em inglês, significa principal, que é como se fosse o arquivo principal de CSS da nossa aplicação. E aqui dentro eu vou colocar aquelas classes que a gente tinha declarado. Para o container eu vou colocar um background black, por enquanto. Para o menu, eu vou colocar um background color red. E para o content, a gente vai colocar um background color yellow.
E agora que a gente criou o nosso arquivo CSS, o que a gente tem que fazer é importar esse arquivo para dentro do nosso projeto. E a gente vai importar da mesma forma que a gente implementou no nosso projeto anterior. Então, eu abri aqui o projeto anterior. Se a gente procurar aqui na nossa tag head, aqui a gente estava importando arquivo CSS, porém eles não estavam na nossa máquina, eles estavam em outra máquina. E a única diferença que a gente vai ter desse para o nosso é que o arquivo vai estar no nosso computador. Então, a gente vai ter que colocar o endereço do arquivo dentro do nosso projeto. Então, eu vou vir aqui na tag head, vou criar aquela tag link, que ela é responsável por importar arquivo CSS. Eu vou colocar style, sheet, e no href é onde vem o caminho do nosso arquivo. E esse arquivo, ele está dentro da pasta CSS. Então aqui eu vou colocar um ponto barra. E esse ponto barra, basicamente, a gente está falando que esse outro arquivo ou essa outra pasta está no mesmo nível de diretório desse nosso arquivo. Então aqui a gente tem o arquivo index.html e essa pasta CSS está no mesmo nível que ele. E você pode se perguntar, mas o que seria estar em outro nível? Vamos supor que aqui a gente tivesse outra pasta, outra pasta. E aqui dentro dessa pasta, a gente tivesse um arquivo index.html. Nesse caso, a nossa pasta CSS não está no mesmo nível que o nosso arquivo index.html. E se a gente fosse passar esse endereço, como é que seria? Ao invés de ponto barra, que é para quando está no mesmo nível, a gente colocaria 2 pontos. E quando a gente coloca 2 pontos, a gente está querendo dizer que a gente vai querer subir um diretório. Então, basicamente, o caminho sairia daqui. E uma vez que ele está aqui do lado de fora dessa pasta, a gente teria acesso à nossa pasta CSS. E dentro dessa pasta CSS, a gente teria acesso ao arquivo main.css. Então, para quando tiver em um diretório diferente, é assim. E quando tiver no mesmo diretório, somente um ponto e um barra. Então, vou excluir esse arquivo. Aqui eu já coloquei ponto barra. Agora eu vou colocar CSS. E aqui eu vou colocar main.css. E vou mandar abrir esse arquivo no navegador. Então tá aqui o nosso arquivo e aparentemente ele nem está funcionando, porque a gente não colocou rate, nem widget em nenhum dos nossos elementos. Então vou vir aqui no main.css, nesse container, eu vou colocar um widget de 100% e um rate de 100, eu vou colocar 100 VH, que é para ele ocupar 100% do rate da tela. Então aqui agora ele já está ocupando. Outra coisa que a gente pode fazer é zerar o margin e o paging e o content box de todos os elementos, igual a gente tinha feito nesse projeto. Se a gente vem aqui no projeto anterior, aqui a gente está zerando o box sizing, o margin e o paging, e de cara a gente já consegue ver um paging que o navegador colocou aqui. Então vou copiar esse trecho e vou colar ele no topo do nosso arquivo. E uma vez que a gente faz isso, a nossa tela está melhor, porque ela já não tem mais nenhum espaço igual tinha antes. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o rate para esse nosso menu, e também vai ser 100 VH, para ele ocupar 100%. Porém, a gente tem que determinar um widget para ele. O widget dele vai ser o mesmo de antes, que é 10%. Então, ele está aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso content. Rate, 100 VH, widget, 100%. Aqui, aparentemente, o nosso content ele não está funcionando, mas ele está. O que aconteceu foi que ele caiu. E como a gente já tinha visto antes, esse é o comportamento padrão de uma div. Ela sempre vai colocar um embaixo do outro. Então, aqui a gente tem essa div do menu. Aqui a gente tem essa div do conteúdo, e o que a gente pode fazer para colocar uma do lado da outra sem muita dificuldade é aplicar o Flexbox na classe Py. Então, se a gente vem aqui, tá aqui os dois itens que a gente quer colocar um do lado do outro, e tá aqui a classe Py deles, que é o container. Então, vou vir aqui, display, flex, e somente isso já foi o suficiente para a gente conseguir colocar um do lado do outro. Inclusive, a gente não está conseguindo mais ver o fundo preto, que foi o fundo que a gente colocou aqui no container, porque os nossos dois elementos eles já estão ocupando 100% da nossa tela. Então, se a gente viesse aqui no container e colocasse um paging de 100 pixels, por exemplo, aí a gente conseguiria ver o fundo preto e mais os nossos dois elementos, porém não é isso que a gente quer. E uma coisa que a gente pode fazer, que é interessante, é comparar a nossa estrutura atual, que são somente 3 divs e 4 linhas, com o nosso CSS, que tem bem pouco CSS aqui. Basicamente, o único CSS que está fazendo tudo aquilo é esse cara aqui do container. E quando a gente volta para o projeto que a gente implementou utilizando tabelas, é bem diferente a quantidade de código. Então, se eu vier aqui, a gente tem a nossa tabela, a gente tem uma TR, a gente tem uma TD, aqui fora a gente tem outra TD. E eu acho muito mais organizado trabalhar com divs do que com tabelas, porém a tabela ela já tem uma estrutura, então a gente pode trabalhar somente com a estrutura dela. E quando a gente está trabalhando com div, a gente basicamente tem que montar toda a nossa estrutura, que foi o que a gente fez,
pega e fala que um item vai ficar do lado do outro, que vai ficar no centro, etc. Então a gente mesmo tem que montar a nossa organização na tela e muitas das vezes acaba sendo mais fácil com tabelas, porém a partir do momento que você manja de Flexbox, que é isso que a gente está fazendo o tempo todo, colocando um item do lado do outro, colocando um item no meio. Cada vez mais vai ser mais simples trabalhar com divs e vai chegar um momento que nem vai fazer sentido nenhum você pensar em utilizar tabelas, que é o que acontece comigo hoje em dia. Eu nunca penso em criar um site utilizando tabelas, mas eu sei que foi importante para eu aprender no começo e eu espero que vocês tenham curtido. Agora que a gente já terminou a estrutura básica, a gente vai começar a mover os nossos elementos. Então a gente vai vir aqui dentro do nosso projeto antigo, eu vou procurar a nossa linha que tem o nosso menu. Tá aqui Table Body e tá aqui a nossa classe menu. Eu vou copiar toda essa TD. Vou vir aqui no index.html, dentro do nosso elemento menu, eu vou colar. E eu vou excluir essa TD, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aí a gente vai deixar somente as nossas GIFs. Tá aqui o resultado, não está mostrando nada, porque a gente está utilizando ícones. Tá aqui o resultado e a única coisa que veio foi o CV. E os nossos ícones não vieram por quê? A gente está utilizando uma biblioteca externa chamada Font Awesome. Então, para utilizar essa biblioteca dentro desse projeto, a gente também vai ter que importar ela. Então, vou vir aqui no nosso projeto antigo e vou procurar a parte onde a gente está importando o Font Awesome, que é essa linha aqui. Vou copiar ela. Vou vir no nosso arquivo index.html e colar ela aqui dentro do head. Então agora os nossos ícones já estão aparecendo, só que eles estão bem feios. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui e copiar todo o CSS relativo a essa classe menu que a gente tiver nesse documento. Não nesse, no site com tabela.html. E para facilitar esse trabalho, eu vou dar um Ctrl F ou Command F no Windows e vou pesquisar por ponto menu, que é o nome da classe. Aqui eu já achei algumas coisas, então eu vou copiar isso daqui, vou vir no main.css e vou colar ele aqui dentro, vou identar. Esse widget, como a gente já tem ele ali embaixo, não precisa. Esse height, como a gente já tem ele ali em cima, também não precisa. E esse nosso position fixed, por enquanto, eu não vou colocar ele, a gente vai implementar ele depois. Tá aqui o nosso menu, ele já está bem mais semelhante com esse daqui. Agora a gente vai ver se tem mais alguma coisa referente ao menu nesse arquivo. Então, ponto menu, aí tem o menu P, menu A, menu I, menu hover, menu logo. Então, vou copiar esses carinhas aqui, até aqui embaixo, menu logo. Vou vir aqui no nosso arquivo e vou colar ele aqui. E para deixar esse nosso arquivo mais organizado, eu vou fazer isso daqui. Isso daqui que eu fiz foi colocar um comentário dizendo que essa seção aqui é a do menu. Então, menu section, init. Eu vou vir no final, de onde a gente está colocando o código do menu, e vou colocar menu section, end, só para facilitar a gente fazer o nosso trabalho. Eu vou recortar esse cara daqui, e vou colar ele aqui em cima, e sempre que você puder organizar o seu código, eu recomendo. Agora, se a gente vier aqui no nosso novo projeto, o nosso menu ele já está praticamente idêntico, a única coisa que está diferente são algumas cores e a nossa logo. Então, eu vou continuar vindo nesse arquivo aqui, e vou procurar mais coisas sobre o nosso menu. E aqui a gente não tem mais nada referente ao menu, então vou analisar qual classe que pode ser. A gente tem a nossa classe menu e a gente também tem a nossa classe logo, então talvez seja algum CSS relacionado a essa classe. Vou voltar aqui no nosso arquivo site com tabela e vou procurar por logo. Então a gente tem esse menu.logo, que já foi copiado, ele está bem aqui. Além dele, então a gente já copiou tudo sobre menu.logo também. E aqui dentro a gente tem um H2 que tem essa classe Fill Animation. Então talvez o que esteja faltando é a gente copiar ela. Vou voltar aqui no nosso projeto site com tabela. Vou procurar por aquela classe Fill Animation. E aqui a gente tem ela aqui, aqui e mais essa animação. E aqui eu vou copiar esses três. Vou vir no nosso arquivo main.css. E aqui eu vou colocar outra seção. Fill Animation Section. Init, porque como se trata de uma animação, é importante a gente organizar também. Tá aqui, comentado. Vou copiar esse comentário e vou colar aqui embaixo. E esses comentários que a gente está fazendo, eles são somente para a gente conseguir bater o olho no código, ver do que se trata e para conseguir dar mais contexto para aquela pessoa que estiver trabalhando naquele arquivo, e é muito importante fazer isso. Então, uma vez que a gente fez isso, se eu vier aqui e atualizar, ele está funcionando perfeito.
Porém, a nossa fonte ela tá bem diferente. Então tá aqui a fonte que a gente utiliza e tá aqui a nossa fonte atual. Isso está acontecendo porque a fonte que a gente está utilizando nesse projeto também é uma biblioteca de terceiros. Assim como os nossos ícones são, as fontes também foram criadas por outras pessoas e a gente consegue pegar essas fontes e utilizar dentro do nosso site. Eu vou voltar aqui no arquivo site com tabela e eu vou copiar essas 3 linhas. São as linhas necessárias por importar a nossa fonte chamada Poppins. Uma vez que eu copiei, vou voltar aqui e aqui eu vou colar aquelas 3 linhas. E além disso, a gente tem que falar para o CSS que a gente vai querer utilizar aquela fonte. E esse é o código no nosso projeto antigo que diz que a gente vai utilizar a fonte Family Poppins e tem algumas outras configurações. Então eu vou copiar esse carinha aqui, que é do body, e vou colocar no começo do nosso arquivo. E agora que a gente fez isso, a nossa fonte deve estar funcionando. Perfeito. Agora a nossa fonte ela também foi ajustada. E para revisar o que a gente fez na aula de hoje, a gente criou um novo arquivo chamado index.html. E dentro desse arquivo a gente criou a estrutura básica do nosso site, que foi uma div chamada container, uma div chamada menu, que é essa daqui, e o container é a div py desse menu. E aqui embaixo do menu a gente tem uma classe chamada content, que é onde vai ser o conteúdo do nosso site. Inclusive eu vou colocar aqui um conteúdo para a gente ver. Content, aqui o nosso conteúdo. E para colocar um item do lado do outro, o que a gente teve que fazer foi aplicar o Flexbox na nossa classe Container. A gente veio aqui e aplicou o Flexbox. Além disso, a gente não está mais utilizando o CSS interno. E CSS interno é quando a gente coloca o nosso CSS dentro do próprio arquivo. A gente está utilizando o CSS externo, que basicamente é a gente criar um arquivo com os nossos estilos CSS, que foi o que a gente fez aqui, com esse arquivo main.css. Dentro desse arquivo, colocar todos os estilos e importar esse arquivo aqui dentro do nosso documento, ao invés de colocar ele diretamente. E é nítido que isso deixa o nosso arquivo muito mais organizado, porque aqui a gente já fez coisa pra caramba, tem bastante CSS, como vocês mesmos copiaram. Porém, o nosso arquivo ele parece muito limpo, e uma vez que a gente abre o nosso arquivo anterior, olha só o tamanho desse arquivo, e para encontrar uma coisa aqui dá muito trabalho. Esse arquivo está com 600 linhas e não deveria, ele deveria ser mais organizado e é por isso que a gente começou a fazer isso. E a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que você tenha curtido muito a aula de hoje. E sim, tem um gato na minha cabeça, é o meu novo pet aqui do canal. E caso você tenha tido qualquer dúvida, não se esqueça de me mandar. Te vejo na próxima, se cuida, beijão, fica com Deus, falou. E dá um tchau aí pro gatinho aí. Eu tô falando desse daqui, hein? Falou, galera.